Oi, tudo bem, amigos? Tudo tranquilo? Né? Eu estou aqui agora para a gente fazer aquela revisão do nosso conteúdo, né? O conteúdo que nós estudamos durante o trimestre, que vai ser cobrado nas nossas provas, tá bom? E também para sanar as dúvidas de vocês. O conteúdo estudado foi demografia e população mundial. Pessoal, vocês podem estar conferindo todas as minhas aulas pelo meu blog, tá? www.herbertgaleno.blogspot.com.br e também na minha página no YouTube. É só entrar no YouTube, digitar Herbert Miguel. O primeiro que aparece lá, esse sujeito bacana, sorridente, sou eu, ok? Beleza, vamos lá. Essa imagem que está aparecendo na tela é uma pirâmide etária, tá? É um gráfico que analisa, que é responsável por analisar a população a nível mundial, tudo bem? Então, vamos analisar ela aqui, ó, tá? Sempre de um lado é a parte dos homens, tá vendo? Homens. Do outro lado, a parte das mulheres. No meio do gráfico, vocês podem observar que tem a faixa por idade. Algumas pirâmides podem aparecer, pessoal, dividido em cores diferenciadas. Por exemplo, a nível mundial, de 0 a 19 anos são os jovens, tá? De 20 a 59 anos são os adultos. E acima dos 60 anos, a galerinha da terceira idade, né? Os idosos. Essa imagem que vocês estão vendo é a pirâmide etária da França, que mostra que é um país muito desenvolvido, muito rico. Vocês podem observar que a base da pirâmide é bastante estreita, tá? O topo da pirâmide dos idosos, né, demora muito para se estreitar, é bastante longo, ou seja, tem uma grande quantidade de idosos. Isso demonstra que o país tem uma excelente qualidade de vida. Só para a gente fazer uma comparação, aqui tem outra pirâmide, a pirâmide da Etiópia, né? As duas pirâmides são de 2010. Se você analisar, a base da pirâmide da Etiópia, dos jovens, tá vendo? Ó, daqui para baixo, né, é muito larga. A quantidade de adultos que vai até aqui, ó, 59 anos, né, começo dos 60, né, afila muito rapidamente. E a população de idosos também é muito pequena. Ok? Bom, pessoal, outra coisa que é importante para a gente analisar são os conceitos demográficos que nós estudamos. Então, eu vou procurar tratar rapidamente, né, dos principais conceitos para que vocês se recordem. É muito importante, né? No outro vídeo nós estudamos sobre as teorias demográficas, a teoria malthusiana, neomalthusiana, a teoria reformista, que é a mais aceita hoje em dia, a teoria eco-malthusiana, não é muito falada, né? Geralmente a gente fala dela juntamente com a reformista, né? Mas é uma transição entre as duas, né? Mas é importante a gente entender. Ok, vamos falar agora dos indicadores demográficos, tá? Então, é importante a gente saber a diferença entre população absoluta e população relativa. A população absoluta, pessoal, é o total de habitantes de um município, de um estado, de um país ou de uma região. Já a população relativa, né, é aquela que relativa, é aquela que é representada por habitantes por quilômetros quadrados, tanto de um município, como de um estado, como de um país, tá? Como assim, pessoal? Olha só, vamos supor, pegar o exemplo de Cuiabá, tá? A cidade de Cuiabá, se eu resolvo pegar uns dados do IBGE com a população total de Cuiabá, eu tenho a população absoluta de Cuiabá. Se eu resolvo pegar um bairro apenas, o bairro do CPA, por exemplo, né? Pego apenas a população desse bairro, então eu tenho a população relativa, né, do bairro CPA em relação a Cuiabá. Então, é sempre a população relativa, é sempre uma área menor em relação à área maior, ok? Vamos entender agora o que é densidade demográfica. Isso é muito importante, pessoal. O que é densidade demográfica? A densidade demográfica é o número total de habitantes por área, tudo bem? A densidade demográfica é o número total de habitantes por área, por quilômetro quadrado.
tem a população total do Brasil, aí, aproximadamente 200 milhões de habitantes, né? Uma área de 514 milhões de quilômetros quadrados. Então você pega a quantidade de habitantes e divide pelo total da área. Então você tem, né, o total, a densidade demográfica, né? O total de habitantes por quilômetros quadrados, tudo bem? Vamos falar agora, pessoal, a diferença entre país populoso e país povoado, tá? Populoso é quando se faz referência a um número expressivo do total de habitantes, é quando um país tem uma grande quantidade de pessoas lá. Exemplo, a China. País povoado é quando a sua densidade demográfica é expressiva, né? Como é o caso de Mônaco, 18.063 habitantes por quilômetro quadrado. Possui uma grande quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Nós temos na tabela que vocês estão observando aí, tá? A relação de alguns países pelo mundo, tanto em milhões, a área, né, e a densidade demográfica. Vocês podem ver que eu me confundi, eu me enganei, né? A área do Brasil é 8.515.767 quilômetros quadrados. 514 milhões, que eu falei, é a área total do planeta, né? Eu me confundi, perdão. Tá? Foi um erro, tá? Então, esses dados é de 2012, ok? Então, a densidade demográfica do Brasil é 23 habitantes por quilômetros quadrados em 2012. Ok, pessoal, agora vamos analisar outros indicadores demográficos, tá? Vamos analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, taxa de natalidade é o número de nascidos vivos em relação à população total durante um ano, tá? Pode ser de um país, de um estado, de um município, ok? O índice, pessoal, é sempre por taxa, é sempre por amostragem. Então, é sempre o número de nascidos vezes 1.000, né, dividido pela população absoluta. Então, a cada 1.000 habitantes, a gente pega uma taxa, né, pega a cada grupo de 1.000 pessoas, a gente faz, né, essa taxa. Taxa de mortalidade da mesma forma, né, o número de óbitos, a quantidade de pessoas que morrem em uma determinada região. Tudo bem? Então, é sempre a referência é a cada grupo de 1.000 pessoas. Tá? Quando se fala em taxa, nós falamos em matemática, nós falamos em números. Ok? Vamos falar agora de taxa de mortalidade infantil, que pode ser primária ou secundária. Tá? A taxa de mortalidade infantil, são grupos diferenciados, é óbvio, né? Elas é um índice que é considerado, que é analisado, relativo às crianças que morrem, né? A taxa primária são os índices das crianças que morrem até 1 ano de vida. A taxa secundária, né, são os cálculos, são os índices considerados, né, com as crianças que variam entre 1 e 5 anos. Essas duas taxas, pessoal, representam a qualidade de vida de um país, né, ou de um determinado território. Se tem uma boa estrutura econômica, tem uma boa estrutura médica, hospitalar, essa taxa vai ser muito pequena. Se a estrutura for muito ruim, esse número vai ser muito grande. Vamos falar da taxa de fecundidade, tá? É outro conceito importante no estudo da população. Indica a estimativa do número de filhos de uma mulher em seu período fértil, tá? Bom, pessoal, quando a gente fala em período fértil, nós falamos de mulheres entre 15 e 35 anos, tá? Porque aí entra outros contextos, né? Que abaixo dos 15 anos é muito jovem e acima dos 35 já é considerado gravidez de risco, tá? Mas é claro que isso é uma estimativa, tá? Essa taxa nos países desenvolvidos é inferior a 2 filhos por mulher. Em boa parte dos países subdesenvolvidos, mais de 5 filhos por mulher, tá? É importante a gente relembrar o conceito das teorias demográficas, né? Se um casal tem menos de 2,1 filhos, né, ele não repõe a população mundial. É muito complicado isso, não é verdade? Da mesma forma que ter muitos filhos também é muito complicado, ok? Vamos ver mais um exemplo, né? Outro índice demográfico, o crescimento natural ou vegetativo. Consiste na diferença entre o número de indivíduos que nascem em determinado lugar, né, a taxa de natalidade, e o número de indivíduos que morrem
a taxa de mortalidade. Pessoal, crescimento natural ou vegetativo está relacionado ao aumento da população baseado na quantidade de filhos, de crianças que nascem, tudo bem? Quando o crescimento é horizontal, nós atribuímos ao número de imigrantes, tá? A taxa de imigrantes, pessoas que chegam ou que saem do país, tá? Esse é o crescimento horizontal. Ok, vamos prosseguir, tá? Esses aqui, pessoal, são os países mais... Espera aí, deixa eu voltar a tabela, né? Nessa tabelinha aqui, nós estamos vendo, olha só, os países mais populosos do mundo, né? Em 2007 e a projeção para 2020, tá? Vai ter a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil, que são os 5 países mais populosos do mundo. Para 2020, a China, a Índia, a Indonésia e o Paquistão, né, já seriam os países mais populosos do mundo, tá? Ok. Vamos continuar. Ok. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o IDH. O que é o IDH, pessoal? O IDH é aquela taxa, aquele índice que nós analisamos relacionado à qualidade de vida de um determinado país, tá? Então, o IDH, ele analisa o seguinte. O IDH ele foi desenvolvido, foi proposto pela ONU, né? Ele foi desenvolvido por um economista paquistanês, Mahbub ul Haq, né? Com a colaboração de Amartya Sen, um economista indiano e ganhador do Nobel de Economia em 1998. É divulgado anualmente pela ONU, e a ONU considera os países, né, que têm um bom IDH como países ricos, né? O IDH ele considera ainda a longevidade. O que é isso, pessoal? A longevidade, a expectativa ou esperança que o indivíduo tem ao nascer. Essa expectativa ou esperança de vida está baseado na estrutura interna do país. Você tem uma boa estrutura médica hospitalar, você tem água encanada de boa qualidade, né? Tudo isso é levado em consideração. Tem uma boa estrutura interna, né? São medidos os indicadores educacionais, o índice de analfabetismo e alfabetismo, é a taxa de escolaridade em todos os níveis, né? E a renda, pessoal, a renda per capita ou o PIB per capita proposto em dólar, né? Porque é um indicador mundial, né? Que equilibra as diferenças entre o custo de vida dos países. Então, é importante a gente entender o seguinte: se a pessoa vive muito tempo, tá? Se uma pessoa vive muito tempo, se uma pessoa ganha bem e se o país tem boas condições de vida, então esse país tem um bom IDH, tá? O IDH, pessoal, ele varia de 0, né, a 1. É bastante complicado. Os países mais próximos de 0 são países muito pobres e os países mais próximos de 1 são países considerados muito ricos, que têm um bom desenvolvimento, tá? Essa tabela demonstra também os componentes do IDH, tá? Qualidade de vida, o nível de conhecimento e uma vida digna, ou seja, né, o salário, a renda, tá, da pessoa. Ok? Vamos observar, mais uma vez, a questão da distribuição da população, tá? A população se distribui pelo mundo de maneira desigual, pessoal. Essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês demonstra o seguinte: demonstra que alguns continentes pelo mundo, tá? Alguns continentes pelo mundo têm uma grande quantidade de pessoas. É o caso da Ásia, o país mais populoso do mundo, com 44, na verdade, 44.555.317 km² é a área, né? Com aproximadamente 4 bilhões de pessoas, né? 3.948.000. Seguindo pela América, né? Que é o segundo maior do mundo, com 885 milhões de pessoas. A África vem em terceiro lugar, 30 milhões de pessoas, né? E quase 1 bilhão de habitantes, 905 milhões.
A Europa vem em quarto lugar, 10.336.000, né? A Oceania em último lugar, como o menor dos continentes. Ainda, pessoal, a Antártida, que não está citado nessa tabela. Só que a Antártida é um continente não habitável, tem apenas centros de pesquisas lá. Tudo bem? Vamos falar agora, ok, dos setores da economia. Tá? Como que a população se distribui por setor da economia? Tem o setor primário. O setor primário corresponde às atividades desenvolvidas pela população, tais como caça, pesca, extrativismo, seja ele vegetal, mineral ou animal. São atividades ligadas à extração de recursos naturais como matéria-prima. É só vocês lembrarem, tá? Do que é necessário para viver, comer, beber, dormir, ou seja, tudo que vem da natureza está ligado ao setor primário. Setor secundário diz respeito às atividades desenvolvidas pela população na área voltada à industrialização dos produtos. Então, o setor secundário, pessoal, é aquele setor que está voltado para as atividades secundárias, para a indústria. Setor terciário corresponde às atividades econômicas desenvolvidas pela população, relacionados ao comércio e à prestação de serviço. Então, é todos aqueles camaradas que desenvolvem o seu serviço, que prestam o seu serviço. É o caso, no meu caso, né, dos professores, dos médicos, advogados, engenheiros, comerciantes, empresários, bancários, técnicos de informática, enfim, né, profissionais autônomos em geral. Né? Então, são todos aqueles profissionais que, de certa forma, pessoal, está aí vendendo a sua mão de obra, vendendo o seu conhecimento. Pessoal, tem mais dois conceitos que eu quero trabalhar com vocês, tudo bem? Olha só. Tem um conceito da população economicamente ativa, PEA. Refere-se à população, em sua maioria adulta, que atua no setor formal da economia. Adultos que contribuem, tá, para a produção de riquezas de um determinado país, de um determinado território, ok? Isso que é o PEA, tá? No Brasil, a partir dos 15 anos de idade, quando já está trabalhando, tem a carteira assinada, ou idosos que continuam prestando serviço, continuam trabalhando, também faz parte do PEA, considerado, né, parte do PEA. PEI, população economicamente inativa, é constituído pela parcela da população que realiza atividades econômicas informais, aposentados, desempregados, pensionistas, donos de casa, estudantes, presidiários, pessoas com deficiência e incapacitados de exercer atividade remunerada e assim sucessivamente. Ok? Pessoal, é isso. Eu acho que eu já tratei de todos os termos com vocês, na verdade, todos os conceitos demográficos que foram estudados em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se deem bem na prova. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando o seu comentário. Tá? Não se esqueçam de deixar aquela força para o nosso canal. Tá? Entrem lá no nosso canal, se inscrevam. Herbert Miguel no YouTube. Tá? Dá aquela força para a gente. Deixe o seu comentário. Se você gostou, deixe o seu like. Tá? Se você não gostou, escreva no comentário, pessoal. Vai lá, dá aquela força para que a gente melhore. Tá? Não se esqueça que a nossa produção é caseira, não é profissional. Né? A gente grava da webcam do computador, o nosso programa é simples, mas a intenção é ajudar vocês. Não esqueça de dar aquela força, ok? Fiquem com Deus, até a próxima, galera. Valeu!